Olá, tudo bem? Agora a gente vai falar na parte de estatística que são as medidas de dispersão. Inclusive, o que quer dizer a dispersão de um conjunto? Quando é que um conjunto é mais disperso? É quando os valores estão mais distantes. Significa dizer o seguinte, vê só, se liga aí nesse exemplo. Você tem dois alunos A e B. O aluno A tirou notas quais? 6, 8, 10 e 4. Qual é a média aritmética? A média aritmética é a soma pela quantidade. 28 por 4 dá média 7. O aluno B, 10, 9, 5 e 4. A soma dá 28 dividido por 4 dá 7. Ambos tiveram a mesma média, mas tiveram um comportamento diferente. Quem é que foi mais regular? Quanto mais regular é o conjunto, menor é a medida de dispersão. Beleza? Existem provas chamadas rally de regularidade. Nesses rallies de regularidade, as medidas de dispersão estatísticas são utilizadas. Não é quem chega primeiro, é quem está mais próximo da meta. Beleza? Quem tem menor dispersão. Quem está bem mais próximo dos valores a serem traçados ali como meta. Então, vê só. Se eu observar direitinho, você vê que a média 7, ela tem dois valores cuja distância para ela, que são 6, a distância é 1. E outros dois cuja distância são quanto? 3. Mas se você pegar no outro caso, a média 7, ela tem dois valores que a distância é 2 e dois valores que a distância é 3. Então, qual é o conjunto, qual é o elemento no aluno que teve um desempenho mais regular, que suas notas foram menos dispersas? É o aluno A, não é verdade? Por causa daquelas distâncias 1 e o outro duas distâncias 2. E as distâncias 3 são comuns. Então é isso que a gente vai estudar. A gente vai estudar essa regularidade. Ele é menos disperso e mais regular. Lembrar que maior regularidade significa dizer menor dispersão. Não pode esquecer isso. Mais regular é menos disperso. Beleza? Quais são as medidas de dispersão que nós estudamos? É o desvio médio absoluto. Que é o desvio médio absoluto? É a soma das distâncias que um valor tem para a média. E distância não é diferença, porque diferença pode dar negativa e distância não é negativa, é o módulo. E dividido pela quantidade. A gente diz que é a média aritmética das distâncias que os valores têm. Já a variância, você pega essas distâncias ao quadrado. Aí não precisa botar o módulo, por quê? Porque se está ao quadrado não vai ser negativo. Então a variância é o quadrado das distâncias, a soma dos quadrados das distâncias dividido pela quantidade. Beleza? A gente vai dar exemplos aí, a média aritmética dos quadrados das distâncias. E o desvio padrão, que tem uma conexão aí, olha a conexão. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então o que é desvio médio? É a média aritmética das distâncias. O que é variância? É a média aritmética dos quadrados das distâncias. E o que é desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Beleza? Agora vê, olha o que a gente tem. Um exemplozinho. Eu tenho um grupo A, um grupo B, um grupo B. E que tiveram esses valores. Todos tiveram média o quê? 5. Mas bora calcular a variância. No primeiro é tudo 5. Então, 5 menos 5 ao quadrado, 5 menos 5 ao quadrado, 5 menos 5 ao quadrado vai dar 0. Não variou nada, não é verdade? Esse conjunto é muito regular, é o mais regular possível. Todos os valores são iguais. Agora, já no segundo, você tem média 5, aí você vai fazer 4 menos 5 ao quadrado, 5 menos 5 ao quadrado, 6 menos 5 ao quadrado. Pega essa soma dos quadrados e divide o quê? Pela quantidade, que é 3. Então vai dar 0 mais 1 mais 1. Dá 2 sobre 3. Já no terceiro caso, você vai pegar e ver que tem um conjunto mais disperso, né?
A média é 5, mas você vai fazer 0 menos 5 ao quadrado, 5 menos 5 ao quadrado e 10 menos 5 ao quadrado, né? Que vai dar 25 com 25. Então vai dar 50 sobre 3. Então, dos três grupos, qual é o mais disperso? O C. E qual é o menos disperso? O A. Beleza? Tranquilos? Vamos ver aqui uma questão que foi do Enem, cara. Disso aí. Ele diz o seguinte, que numa competição esportiva, você tem 5 atletas que disputam aí um salto em distância. E será classificado aquele em ordem, grifa aí, decrescente. Como é ordem decrescente? É do maior para o menor. Então, o primeiro colocado é aquele que tem maior média aritmética de pontos. Após 3 saltos consecutivos. Em caso de empate, ele vai ser o desempate, será adotada a ordem crescente da variância. Vê só, cara. A gente vai calcular a média. Se der empate, a gente tem que calcular a variância. Quem é que vai ser o primeiro lugar? Aquele que teve média maior, mas entre os que tiveram médias maiores, tem que ser o que teve menor variância. Beleza? Então vê como é que o Enem cobrou isso aí. Todos têm média 6. Então eu tenho que calcular a variância. E quando a gente calcula a variância de cada um deles, o que é que a gente faz? Vai pegar a soma das distâncias que cada valor tem para a média e elevar ao quadrado. É a média aritmética das distâncias. Então a gente vai ver aí, ó, que o primeiro teve variância 0, o segundo 4, quanto? 87, o terceiro o C 0,87, o quarto 2,87 e o outro média qual? Ou variância 2. Como é ordem crescente, quem é que tem menor aí? A. A é o primeiro. Beleza? Depois é qual? É o C. E por último agora vai ser qual? O E. Então vai ser ACE, cuja resposta está em que alternativa? Na alternativa A. Aprendeu direitinho? Beleza? Massa. Foi do vestibular da UPE, do seriado. Se liga aí. Então, você tem essa ordem aqui. E agora, uma questão do Enem. Nessa questão do Enem, ele dá aí, ó, a gente lê direitinho, você tem Marcos e Paulo foram classificados para um concurso. Para a classificação do concurso, o candidato deverá obter média aritmética igual ou superior a 14. Quando você olha aí, os dois obtiveram isso. Não é verdade? Nas provas de matemática e português. Aí ele diz, dá os dados do concurso, o candidato com pontuação mais regular, cara, grifa aí. Mais regular é quem tem maior dispersão ou menor dispersão? Menor dispersão. Quais são as medidas estatísticas que ele deu? A média, que é uma medida de tendência central, a mediana e o desvio padrão. Qual desses três aí é uma medida de dispersão? O desvio padrão já foi calculado. Se o desvio padrão é a medida de dispersão, o que é que a gente vai ter? Marco foi o mais regular, porque ele teve menor desvio padrão. Ok, beleza?